Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednar Sumbanze. Hoje vamos resolver o exame de Biologia da UEM 2021. Exame este que foi realizado hoje, no dia 22. Se você não é inscrito neste canal, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. E não se esqueça aí de colocar o seu comentário daquilo que você achou deste exame, se era fácil ou difícil. Coloca aí no comentário. Então vamos logo ao exercício número 1. Diz que analisa as seguintes afirmações e escolhe a alternativa que melhor descreve a célula. Então, a linha A. A célula é unidade estrutural e funcional apenas dos organismos unicelulares. É verdade? Quando diz que é apenas dos organismos celulares, quais são esses organismos celulares? Estamos a falar de bactérias e protozoários. Então, aí se excluiu os animais e plantas, já que são pluricelulares. Então, isso aqui está errado. Vamos para B. A célula é unidade estrutural e funcional apenas dos organismos pluricelulares de plantas e animais. Também está errado. Onde estão as bactérias e protozoários que são unicelulares? Vamos para C. A célula é unidade estrutural e funcional apenas das plantas unicelulares. Também está errado. D. A célula é unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos unicelulares e pluricelulares de plantas e animais. Isto aqui que está correto. A alternativa D é a alternativa correta. D. Então, número 1, D. Vamos para 2. Se uma célula for observada ao microscópio óptico com uma ampliação de 400 e a ampliação da ocular é de 10, qual será o valor de ampliação da objetiva? A forma para calcular é a seguinte: ampliação é igual a objetiva vezes ocular. Então pega a caneta aí. Ampliação é igual a objetiva vezes ocular. Mas aqui nós temos o que? Ampliação e temos também a ocular, mas nós não temos a objetiva. Então você vai isolar a objetiva aí. Objetiva será igual a ampliação sobre a ocular. Então qual é a ampliação aqui? É 400. A objetiva é 10. Então 400 dividido por 10 dá 40. Dá 40. Então alternativa A. Vamos para 3. Dos constituintes celulares a seguir mencionados, qual está presente somente nas células eucarióticas e representa um dos critérios utilizados para distingui-las das células procarióticas? Qual é o critério usado para distinguir uma célula eucariota e procariota? É o vetor nuclear. O vetor nuclear é a mesma coisa que dizer membrana nuclear. Então, alternativa D. Vamos para 4. A diferença entre células eucarióticas e procarióticas está no núcleo, certo? Os indivíduos procarióticos possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma. Isso aqui é verdade. Enquanto que os indivíduos eucarióticos, ela se encontra no núcleo da célula. Quanto ao núcleo, é correto afirmar a linha A. O núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda. Vamos lá analisar. Diz que possui sempre uma forma redonda. E depois encontra-se no centro da mesma célula. Pois assim controla igualmente toda a célula. Nem sempre é isso que acontece. Nem sempre nós vamos encontrar um núcleo no centro da célula. Veja no espermatozoide. O núcleo não está no centro, mas está na parte superior, na parte da cabeça do espermatozoide. Então, nem sempre o núcleo está no centro. Logo a alternativa A está errada. Vamos para B. No núcleo encontra-se cromatina. E sim, é verdade. A associação de moléculas de DNS, nem DNS, é DNA e proteínas imersas no citoplasma envolvidas pela membrana nuclear. DNS não existe, não temos isso aí. É DNA que nós encontramos lá no núcleo. Vamos para C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém molécula de DNA. Isso é que é verdade. A alternativa correta aqui é C. Mas você poderá perguntar, mas professor, onde que entra DNA na produção de proteínas? Não seria o RNA entrar na produção de proteínas? É assim, no dogma da biologia celular molecular, nós temos DNA, a sequência é DNA,
RNA e depois vamos ter proteínas. Então, a molécula de DNA será transcrita para RNA e depois de RNA vai ocorrer a tradução, que já vamos ter proteínas. Então, vamos começar do DNA, RNA, depois proteínas. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Vamos para a número 5. Nas células, a destruição de um organelo é uma função desempenhada pelos ou pelas, então, pelos lisossomas, claro, lisossomas que tem essa função aí, autofagia. Esse processo chama de autofagia. Então, B, mitocôndria, restrição celular, complexo de Golgi, secreção e armazenamento de substâncias, retículo endoplasmático. Vamos saber que o retículo endoplasmático tem a função de produzir proteínas, que quando é rugoso produz proteínas, e quando é liso, gorduras. Então, é peroxissoma. Ok, peroxissoma vai produzir uma enzima aí, catalase, que vai fazer a quebra do peróxido de hidrogênio, produz a enzima catalase. Ok? Número 6. A maioria das células eucarióticas apresenta um núcleo. Outras podem apresentar 2 até múltiplos núcleos. Existem ainda aqueles que depois de especializar tornam-se anucleados, como hemácias. Então a alternativa correta aqui, B, como hemácias, que são células anucleadas, células sem núcleo. Vamos para a 7. Marca a alternativa que completa melhor a frase a seguir. A membrana plasmática é constituída por uma camada de fosfolipídios. Então já temos B, já temos C, já temos B e C. Então vamos analisar B e C. Uma camada de fosfolipídios, não é? Com moléculas de, falta completar aqui, uma camada de, já completamos aqui, uma camada de fosfolipídio com molécula de o que? Inseridas, molécula de proteínas. Então a alternativa correta aqui é B, uma camada de fosfolipídios com molécula de proteínas. Essas proteínas serão inseridas aí, que podem ser periféricas ou integrais. Número 8. A fabricação de vinho e pão depende de produtos libertados pelas leveduras durante a sua atividade fermentativa. Assinale a afirmação que mencione os respectivos produtos finais. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter o álcool etílico, dióxido de carbono. A alternativa correta aqui, A. Vamos ter álcool etílico. Então, estamos esperando aqui a fermentação alcoólica, não é? Estamos esperando aqui a fermentação alcoólica. Vem ácido lático, isso aí seria a fermentação lática, mas aqui nós estamos esperando a fermentação Continuando, vamos para 9. Diz que considere as seguintes características atribuídas a um organelo celular. A. Vesícula com enzimas, não é? Esse organelo tem vesícula com enzimas. 2. Forma-se a partir de complexo de Golgi. Este organelo é lisosoma. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Então, 10. Temos aqui, observa a tabela abaixo sobre a mitose. Então, para fazer uma correspondência. Então, A vem telofase, metafase e anafase. Então, aí telofase vai para C, Então, na telofase, o que? A membrana nuclear e o núcleo reaparecem. Então, o 1 vai para C. Então, 1 vai para C, metafase. E metafase, que é o 2, os cromossomas alinham-se no plano equatorial. Então, o 2 vai para B. E depois o 3 vai para A. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. Então, número 11. A equação abaixo representa um processo vital que ocorre nos seres vivos, ok? Escolha a alternativa que identifica esse processo. Então, nós temos aqui a glicose, não é? Nós temos aqui a glicose.
temos a glicose aqui. Número 11, temos a glicose mais oxigênio para formar dióxido de carbono, água mais energia. Logo, você vai ver que essa é uma equação da respiração aeróbico. Mas aqui tem D, vem anaeróbico, e E vem aeróbico. Aeróbico ocorre na presença do oxigênio. Então, aqui nós temos oxigênio, logo é aeróbico, porque temos oxigênio. Anaeróbico, a ausência do oxigênio. E outra coisa, nós temos glicose e oxigênio para produzir dióxido de carbono mais água e ATP. Então, é a respiração celular. A respiração celular é um processo aeróbico, ocorre na presença do oxigênio. A alternativa correta aqui é. Então, vamos para 12. As células eucarióticas podem ser classificadas em dois grupos principais. As células animais e células vegetais, ok? Em células animais e células vegetais, ok? As células vegetais apresentam algumas estruturas exclusivas, tais como cloroplasto, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Analisa a alternativa a seguir, marque a única estrutura que não pode ser utilizado para diferenciar uma célula vegetal da animal. Uma estrutura que não pode ser usada para diferenciar uma célula vegetal da animal. Ou seja, aí quer uma estrutura que está presente tanto numa célula animal e tanto numa célula vegetal. Qual é essa estrutura aí? O mitocôndria. Mitocôndria está presente numa célula vegetal e animal. Então, essa estrutura que não podemos usar para diferenciar. Porque cromoplasto vamos encontrar numa célula vegetal, leucoplasto numa célula vegetal, vacúolo de saco celular numa célula animal, mitocôndria encontramos quase em ambas células, parede celular encontramos numa célula vegetal. Então, é D. 13. A sequência normal do deslocamento da água numa planta vascular é alternativa C. Alternativa C, não é? Alternativa C. Vamos ter pelos absorventes, córtex da raiz, vasos condutores e depois estoma, não é? Sequência da água numa planta vascular. Uma planta vascular, como estamos a falar de água, estamos a falar de seiva bruta, estamos a falar de água, essas minerais que sobe de baixo para cima, não é? Então, vamos para número 14. Envolvendo uma planta que esteja num vaso com um saco plástico. Após algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta no processo denominado de transpiração, não é? Aquela água ali foi perdida primeiramente em forma de vapor. Então, depois ocorreu a condensação e depois aí encontrou-se algumas gotículas de água. Por transpiração é a perda de água na forma de vapor. Não é? Então, aí encontrou-se aquelas gotículas porque foram perdendo no processo de transpiração. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, vamos para 15. O professor botânico montou uma experiência para observar efeito da luz sobre a transpiração foliar. Escolheu um arbusto, aí é Psychus sp, e encapsulou as extremidades de 10 ramos com sacos plásticos transparentes, lacrando-os com barbante corda para evitar as trocas gasosas. Cobriu a metade dos sacos com papel alumínio. Após 48 horas, observou as diferenças no conteúdo da água acumulada dentro dos sacos nos dois grupos. Assinala a alternativa que indica o resultado observado mais provável. Okay. Então, a alternativa correta é que nós vamos ter aqui o teor da água acumulada foi maior nos sacos plásticos sem cobertura do papel alumínio, uma vez que a luz induziu a abertura do estômago e permitiu uma transpiração mais intensa.
Então, o maior teor da água foi acumulado nos sacos plásticos. Não é que aí não havia trocas gasosas, um plástico, não ocorre trocas gasosas aí. Então, aí a água condensou, por isso que aí foi achado maior quantidade de água. Então, a alternativa correta aqui é B. Então, 16. Os meristemas primários e secundários promovem o crescimento, promovem nas plantas, respectivamente. Então, meristema primário e secundário. Então, primário, alongamento, e secundário, engrossamento. Logo, a alternativa correta aqui é a alternativa A. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Meristema primário dá o crescimento em altura, que é o alongamento, e o secundário em espessura, que é o engrossamento. Logo, a alternativa correta aqui, número 16, é A. Então, vamos para 17. Os meristemas secundários são constituídos por secundário, filogênio e câmbio. Câmbio, estamos a falar da casca, ok? Logo, a alternativa correta aqui é B. Número 18, que não está bem visível, dá-se o nome do organismo autotrófico, aquele que é capaz de sintetizar os próprios alimentos a partir da glicose aminoácida. Autotrófico, estamos a falar de um organismo que faz a fotossíntese. Então, a fotossíntese é produzida a partir das substâncias inorgânicas e aí produz glicose. Então, é capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir da glicose aminoácida. Errado. B. Não realiza a fotossíntese. Autotrófico faz a fotossíntese. Então, será também. C. Depende do outro organismo vivo para a obtenção de alimento. Não, é independente, pois é autotrófico, produz seu próprio alimento. D. É capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir de substâncias químicas inorgânicas, que é o dióxido de carbono e água, fotossíntese. Então, a alternativa correta é D. Então, se você gostou da realização deste exame aqui, comenta alguma coisa aí e diga o que você achou deste exame aqui. E a primeira parte será lançada, na segunda parte será lançada brevemente. Então, comenta alguma coisa, coloca seu like aí para que possa ajudar o canal a crescer. Então,